Exato, exato. Tanto é que eu acho que a questão das humanas nas escolas tem sido muito negligenciada, principalmente nesse novo ensino médio. Tipo, a nossa carga horária foi reduzida para apenas uma aula para todas as matérias. Isso prejudica várias delas, mas principalmente a de humanas, que é uma coisa muito complexa e profunda de se entender. Com apenas uma aula não se dá para entender todo As ao pessoas respeito. costumam dizer que exatas é mais complexo e que tem que dar mais visibilidade e atenção. Porém, humanas é muito importante, justamente para a filosofia que nos ajuda a manter racionais sobre toda essa pressão que a escola, a sociedade coloca sobre nós e ignoram algo que pode nos ajudar, colocando algo para pressionar ainda mais. Porque até então o tema esse tema que nós estamos conversando é coisa que acontece no dia a dia, né? Então é uma coisa que eles excluem nós e ficam por cima, né? Para tudo que eles quiserem fazer, tudo que eles quiserem falar, tudo que eles, tipo, controlar nós. É que nem você estava falando mesmo, Maurício. Essa explicação sua aí foi muito ótima, viu? É interessante da filosofia é isso, pôr a cabeça para pensar. Nós não podemos ser cabresteados, colocar o anzol no nosso nariz e sair arrastando para todo lado. Então a gente precisa começar a pensar. E isso cabe a vocês, jovens, a pensar o que é melhor para vocês. O que podemos fazer para melhorar, né? Esse autoanálise. O que a filosofia pode nos fazer, pode nos trazer para contribuir para o nosso ego, para o nosso caminhar do dia a dia, para não ficar de cabeça baixa, sofrendo, angustiado. Quantos jovens hoje estão sob pressão? Não é verdade? Exatamente. Eu acho que a filosofia e o conhecimento no geral são poder e libertação. São algo que te tiram dessa prisão que a sociedade tenta colocar você constantemente. Ela coloca você num panorama, num espectro, onde você se enxerga sem saída, onde não existe saída ou solução para pessoas que não atendem determinados padrões, ou então as questões sociais. Por exemplo, se você não é determinada coisa, então você não vai ser nada na vida. Ou então, se você não faz tal coisa, você não vai conseguir chegar lá, e etc, etc, etc. Eu acredito que conhecer mais sobre humanas, e principalmente filosofia, é a chave para entender, e isso falando do estoicismo, entender que nós podemos conviver em harmonia com a natureza. O Sabino comentou no início que nós não devemos saber que não temos controle sobre tudo, que é normal e que devemos ser racionais em relação a isso. Porém, temos controle sobre a nossa opinião. E nós devemos não deixar que outras pessoas, como você está citando, a sociedade, mate isso, o nosso controle, que é a nossa opinião. Que a gente continue fazendo isso, usando a nossa voz para expressar a nossa opinião em relação a esse assunto agora. Não deixar que eles nos prendam com uma corrente e coloque na nossa cabeça a opinião deles, a maneira deles de pensar, para que eles consigam controlar a gente. Que eles consigam controlar a única coisa que a gente tem com controle. Uma das únicas coisas. Porque é o que eles estão tentando fazer, a sociedade, com essa pressão, com isso que vocês estão falando, né, que é essa pressão nos jovens hoje, que se você não sabe, no comentário do grupo, a gente tá aqui, uma universidade, se você tirar uma nota baixa, você não vai ser uma boa pessoa, você não está sendo, por exemplo, não está seguindo a nossa série da sociedade minimal. Então, eles tentam controlar, colocar isso na nossa cabeça, fazendo a gente parar de pensar da nossa maneira e pensando da forma deles, que nem está tão correta assim, te deixa aflito e angustiado, mas que a sua imaginação e a sua mente
faz esse acontecido se tornar ainda pior, seja pior ainda pior do que precisaria estar, que você necessitava estar. Que nem era uma situação assim tão ruim que você conseguia ter controle sobre ela. Então, a sua imaginação faz você sofrer mais do que a realidade permite. Mas vê aí quem está na nossa live. Consegue tirar um momentinho? Então, aqui teve bastante gente que comentou. Tem um grupo de filosofia que aplaudiu a gente. Aí, Paulo Tarabai. Muito bom separar os problemas externos das nossas expectativas. Aí a Franci posta, verdade, tudo o que a gente foca, expande. E o grupo de filosofia continua aplaudindo. Eu ia dizer que uma frase do físico Albert Einstein revela muito sobre essa questão de não julgarmos quem nós somos pelo que os outros falam, que seriam o seguinte: nunca julgue um peixe pela sua capacidade de subir em árvores. Ou seja, você não pode julgar uma pessoa ou dizer que ela não é capaz daquilo, sendo que às vezes não é não é a vocação dela, não é o que ela quer. Eu estava comentando com meu pai sobre isso, que tecnicamente eles são um padrão e você tem que ser bom em tudo aquilo que o padrão está exigindo, mas o seu talento é outro e você não precisa seguir exatamente aquilo que está lá. Mas eles te obrigam e mostram e te pressionam e você faz isso. Você deixa ser pressionado. E como o Sabino mesmo disse, você tem que tirar... Parece que vive num mundo repleto de que é bom e de que é ruim também. E as circunstâncias são boas e más. E a gente sabe disso. Isso é o racional.